Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Câmara Saúde. E no programa de hoje eu converso com a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental e Saúde, Ivânia Silvestrin, que traz mais informações para a gente sobre a dengue. Ivânia, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada pelo convite. Ivânia, nós começamos falando aí um pouco sobre a transmissão da dengue. Muitas pessoas já sabem como o mosquito se reproduz, mas é sempre bom a gente lembrar. Como que a dengue, então, ela é transmitida? Onde que o foco se encontra? Bem, a dengue é transmitida pela fêmea do Aedes aegypti, infectada pelo vírus da dengue, da febre chikungunya ou do Zika. Primeiramente, explicar de que forma que a fêmea se contamina com o vírus, tá? Ela deve picar uma pessoa que esteja com o vírus dessas três doenças. A partir daí, a fêmea vai começar a transmitir o vírus para todas as pessoas que ela for picar no seu caminho. Então, assim, uma única fêmea pode contaminar num raio de 200 metros, cerca de 50 a 100 pessoas ou mais até. Então, se a fêmea estiver infectada com o vírus, ela passa para todas as pessoas que ela for picar. A fêmea e o foco sempre se encontra em água parada. Existe até uma dúvida entre a população se é água limpa, é água suja. Como é que funciona essa questão? O mosquito, onde que é o habitat dele? Exato. O Aedes aegypti, ele se alimenta do oxigênio da água parada, de preferência água limpa. Mas hoje ele sofreu várias mutações. Então a gente não pode dizer que a gente encontra o Aedes aegypti só em água parada e limpa. Então hoje a gente encontra focos dele, além da água parada e limpa, em água também suja. Tá? Então todo cuidado é pouco em relação às águas paradas hoje, para controle do Aedes aegypti no município. Alguns locais são mais propícios aí para a reprodução do mosquito, né? Pneus, o próprio pote de água dos animais, que é água limpa, né? Como a gente comentava. Exato. O nosso último levantamento de índice de infestação que a gente fez, que foi agora em outubro, mostrou que os nossos maiores problemas ainda em relação aos criadouros do Aedes aegypti estão em pratos de flores, em pneus e no lixo. Então, esses são os três focos principais onde a gente encontra larvas do Aedes aegypti. Para a população se livrar do criadouro do mosquito, as recomendações são básicas, né? Areia no potinho de flor, por exemplo. Quais são as principais recomendações que vocês dão para a população? As principais recomendações é não manter água parada em hipótese alguma. Seja em pratinhos, seja em pneus, lonas. Hoje a gente encontra muita larva em lona, né, que serviu para cobrir algum utensílio, algum objeto, maquinários, enfim. Então hoje a gente encontra muitas larvas em lonas, tá? Então pratos, lonas, pneus, potinhos, baldes, esses tanques de água da chuva também a gente encontra. Piscinas também é um problema sério. Se bem que agora as piscinas vai dar uma acalmada justamente porque começam as temporadas de verão, né? Então os clubes, a população trata muito mais água da piscina, mas também é um problema sério para a gente durante a fase de inverno, as piscinas. Antes a gente relacionava o mosquito, o Aedes, apenas com a dengue. Recentemente outras duas doenças começaram a assustar a população, né? A Zika e a febre chikungunya. Quais são, né? Como são as doenças? Como é que elas funcionam? A transmissão é a mesma, né? A pessoa precisa ser picada pelo mosquito contaminado. Exato. Na verdade, as três doenças têm a mesma sintomatologia. A forma de transmissão é a mesma, a fêmea do Aedes aegypti que vai transmitir. Sintomas, geralmente com febre, né? No Zika vírus, que a febre é um pouco mais amena, mas febre alta, dores musculares, manchas vermelhas na pele. A dengue se caracteriza muito por dor no fundo do olho, que é uma característica bem peculiar da dengue. Febre chikungunya, dor nas articulações intensas, a pessoa fica impossibilitada às vezes até de se locomover pelas dores das articulações. E o Zika vírus, que ele se caracteriza também por manchas vermelhas na pele, que são as principais alterações observadas do Zika vírus. E também associada ao Zika temos a questão da microcefalia, né, que alarmou todo o país, enfim, justamente por causa dos casos alarmantes que nós tivemos. Passo Fundo, nós tivemos várias notificações
tanto de zika, chikungunya e dengue, mas não tivemos nenhum caso positivo confirmado, né? Então hoje a gente trabalha para justamente manter esses números que são baixos e que não está circulando por aí o vírus ainda. As questões ambientais também influenciam muito na reprodução do mosquito. A gente viu ano passado, 2015, que o inverno foi menos rigoroso e mais chuvoso. Os números aumentaram significativamente. Então, essas questões também influenciam, né, no número aí que a gente vai encontrar de mosquito, de focos da doença. Com certeza. O frio ele é um aliado significativo no controle do Aedes aegypti. A Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde jamais parou em nenhum momento de fazer o trabalho de controle, de orientação, de eliminação de criadouros, de tratamento de criadouros. Então, a gente mantém esse trabalho durante o ano inteiro. A gente teve um verão, sim, bem assustador, que foi o verão de 2016, onde nós tínhamos, assim, focos em toda a cidade, muitas denúncias em relação à presença de larvas do Aedes aegypti, né, que a gente encontrava. Então, bem alarmante sim, tá? Essa questão. Existe uma divisão aí do Ministério da Saúde, cidades em alerta, cidades com surto. Passo Fundo se encontrava assim em que posição nesse ranking, digamos assim? Isso, o nosso índice de infestação em abril foi de 4,4. Então, quer dizer que acima de 1, né, acima de 1%, ou seja, a cada 100 casas visitadas, quase 5 casas nós tínhamos a presença do Aedes aegypti. Para o Ministério da Saúde, isso já coloca o município de Passo Fundo em questão de alerta para uma epidemia de dengue, chikungunya, zika inclusive. Então, um dado alarmante. Esse índice de infestação que a gente fez em outubro, justamente com temperaturas baixas, o trabalho que a gente vem mantendo, baixou para 0,2 o índice de infestação, ou seja, não nos excluiu da situação de alerta, mas nos deixou mais tranquilo em relação à diminuição de casas com a presença do Aedes aegypti, que também, para nós que trabalhamos no controle da dengue, também é significativo. Falando aí já do número de casas visitadas, hoje o município conta com um número significativo também de agentes, né, de epidemias. Como é que funciona o trabalho de vocês, né, nessa questão? É a Coordenadoria da Saúde também que faz toda a divisão desse trabalho? Hoje, a Vigilância Ambiental conta com uma equipe de 30 agentes de combate às endemias, 2 supervisores de campo e hoje nós contamos com cerca de 70, 80 agentes comunitários de saúde que também nos ajudam a fazer esse controle da dengue. Então, a cidade ela foi toda mapeada, foi dividida, áreas de coberturas de agentes de saúde, eles fazem essa parte de controle, orientação e eliminação de criadouro. E o restante, cerca de 70% da cidade, os agentes de combate às endemias que fazem o trabalho de eliminação de criadouros. Então, a gente dividiu a cidade justamente para abranger todos aqueles bairros, todas aquelas residências, empresas, pátios, enfim, para fazer esse controle e eliminação de criadouros. É até importante alertar a população que receba os agentes. Não é obrigatório, né, você abrir a sua casa para que eles entrem e façam a vistoria. Mas é necessário, né, para a população ficar tranquila, saber que na sua residência, no seu pátio, não possui foco do mosquito. Exatamente. Mudou um pouquinho essa questão de não permitir o acesso ao agente, né? Então, eu acho que todo o trabalho que a vigilância vem mantendo com a população em relação aos riscos, aos cuidados, a gente conseguiu mudar um pouquinho essa questão de não permitir o acesso. A gente ainda encontra, sim, resistência por vários moradores da cidade que não permitem, aqui não tem dengue, tem na casa do vizinho, tem na casa do lado. Então, assim, vai da conversa, né, que o agente vai ter no momento da visita, justamente para conscientizar aquele morador que ali pode ter um foco, que ele não se deu conta, enfim. Então, eu acho que a gente trabalha nesse sentido, assim, de conscientizar a população para ter o acesso ao pátio, à residência. Ivane, em Passo Fundo hoje alguns bairros ainda são, existe o foco maior do mosquito. Quais são, né, esses pontos da cidade onde existe o maior número de larvas aí já, de focos da doença? Em março de 2016, como tinha assim, era muito grande a coleta de larvas do mosquito, nós recebemos uma determinação do Ministério da Saúde que a gente não iria mais coletar larvas, ou seja, município considerado infestado pelo Aedes aegypti,
todas as larvas que forem coletadas no município serão consideradas do Aedes aegypti e a gente vai montar um trabalho, uma força-tarefa para eliminar esses locais onde tem as larvas. Então, até março a gente conseguia ter um panorama porque a gente selecionava as larvas coletadas, vinha do laboratório e a gente conseguia direcionar para que bairro pertenciam aqueles focos, né? Hoje a gente não faz mais isso, hoje a gente trabalha como um todo no município. O que eu posso te dizer é que no município, em todos os bairros, a gente encontra larvas do Aedes aegypti, tá? Então, excluir algum bairro hoje é impossível, né? Então, hoje a gente trabalha como 100% dos bairros como possível criadouro do mosquito da dengue. Estou conversando com a Ivânia Silvestrin, chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental e Saúde. No programa de hoje a gente está falando sobre dengue. Ivânia, uma outra questão é também a ajuda da população para o combate. Ano passado aí surgiu a questão das multas, que antes não era o poder público não tinha esse auxílio, né? Então depois passou as denúncias, as notificações, as multas também. Como é que funciona mais ou menos esse processo? A população pode denunciar possíveis locais onde existe o foco da doença? Exato. Final do ano de 2015, nós tivemos a aprovação da lei municipal para nos auxiliar nesse controle de notificar e autuar os locais onde a gente encontrava os criadores do Aedes aegypti. Essa lei veio e assim nos auxilia bastante nesse controle, porque todos os locais onde a gente constatou a presença de larvas e são positivas para o Aedes aegypti, além de orientar o morador, conscientizar que ali tinha um foco, a gente vai emitir uma notificação para que ele fique ciente de que ali tem foco de Aedes aegypti e não pode continuar, que ele tem que manter os cuidados. Se numa visita seguinte a gente for ao local e constatar que nada foi feito, que o foco da dengue, do Aedes aegypti continua ali, a gente vai autuar o morador, a empresa, enfim, seja quem for, né? Então, assim, hoje nós trabalhamos com a multa justamente para que a população elimine esses criadores do Aedes aegypti. E ela veio e nos auxilia bastante no trabalho. Qual é o valor da multa para quem for depois notificado mais uma vez? A multa varia de 300 até 3.600 a R$4.000. Então, no momento que a gente identifica o problema, a gente vai classificar essas multas justamente pelo poder econômico da pessoa, enfim, justamente para emitir a multa. Com certeza, mexer no bolso e façam que a população fique mais em alerta, né? Tenha os cuidados maiores. Com certeza. Sempre que mexe no bolso, tem uma solução imediata do problema, né? Aí a pessoa que teve os sintomas da doença, como é que funciona a confirmação se um caso é ou não de dengue, né, ou de zika, da febre também? Como é que funciona esse processo? Quais são os exames que são feitos? Bem, primeiramente, identifique-se um caso suspeito, tá? Nós temos os dias, né, de classificação para sintomatologia e para coleta de laboratório. Então, o Laboratório Central do Estado é quem processa essa análise para confirmação de dengue, chikungunya ou zika vírus. Então, a gente, se estiver no período de coleta já do laboratório, a gente notifica o paciente, classifica ele para as 3 doenças, enfim, para uma delas ou para as 3 doenças, se for o caso, coleta o sangue e manda para o Laboratório Central do Estado. Lá é processada a análise e é retornado para o município se positivo ou negativo. Hoje existem casos confirmados da doença aqui no município? Em 2016, nós estamos fechando o ano com mais de 100 notificações, para dengue principalmente, e nós tivemos nesse ano de 2016 um caso positivo para dengue, até o momento. Então, estamos tentando manter esse controle para que não apareçam mais pessoas doentes, né? Ivânia, também existem 2 tipos da doença, que é a importada, né? E o outro que é quando a pessoa foi picada, né? Contraiu a doença no próprio município. Como é que funciona mais ou menos essa questão? Exato. Agora começa uma época de férias escolares, de férias, enfim, as pessoas se deslocam para praias, para cidades do Nordeste, enfim. Então, a nossa preocupação é essa também, porque
Toda pessoa, nós temos o vetor no município, né? Temos vários mosquitos e uma população de mosquito adulto também grande. Então, a população viaja para áreas onde tem epidemia de dengue, principalmente áreas do Nordeste, onde a situação é mais crítica. Passa uma semana de férias lá, enfim. A fêmea vai lá, pica a pessoa e a pessoa retorna para o município de Passo Fundo. Com sintomas, enfim, coleta-se o exame e deu positivo, tanto ou para dengue, ou para chikungunya, ou para zika vírus. A partir daí começa um ciclo, né? Que daí toda fêmea do Aedes aegypti que picar essa pessoa, ela pode se contaminar e transmitir o vírus. Então, quando acontece esse ciclo de transmissão de vírus, a gente chama caso importado. Ou seja, a pessoa trouxe o vírus lá do Nordeste, onde passou férias, para o município de Passo Fundo. A partir daí, todo paciente que tiver sintomas de uma dessas 3 doenças, que não viajou, que é morador de Passo Fundo, mas que começou com sintomas, coletou exames de laboratório, retornou positivo, a gente chama a doença autóctone, ou seja, adquiriu a doença no município de Passo Fundo. Porque o município tem um mosquito adulto, tem as fêmeas que se contaminam por alguém que trouxe a doença e adquiriu aqui, infectou a fêmea e adquiriu aqui. Então, importado é quando as pessoas viajam para outras cidades de epidemia das doenças, trazem o vírus para Passo Fundo. Casos autóctones é quando a pessoa contraiu a doença aqui no município, não tendo viajado para a área de epidemia. E esses números aqui em Passo Fundo, tu tem informação quantos casos são importados e quantos foram contraídos no município? Na verdade, um caso apenas foi contraído aqui no município, autóctone nosso, mas essa pessoa vizinha de um passofundense que viajou para uma área de epidemia. Foi para a praia, foi para Itapema, retornou com sintomas, foi rodado o exame e deu positivo para dengue. Consequentemente, o vizinho dele, né, contraiu a dengue justamente por causa dessa infestação do vírus que teve. Ivânia, existe alguma prevenção da doença, uma vacina que antes, né, de contrair a doença, a prevenção ela existe? Primeiramente, os cuidados, né? Eliminar todo e qualquer criador do Aedes aegypti, tá? O Ministério da Saúde, ele está trabalhando em cima de uma vacina que está vindo para ser aplicada, né? Em pessoas, porém não está disponível para o Sistema Único de Saúde até o momento, só em redes privadas. E está em fase de testagem ainda também essa vacina para controle da dengue. E não é totalmente 100% eficaz, né? Ela tem uma eficácia em torno de 60% apenas. Então, isso quer dizer que a gente não pode deixar de manter aqueles cuidados que a gente vem mantendo. Existe algum grupo de risco para a doença? Pessoas que, né, facilmente aí, podem ser contaminadas, mais ou menos essa questão. Também existe a preocupação com as gestantes, né? Essa questão, né, como é que é? Existe esse grupo de risco? Exato. Para a dengue, especificamente, chikungunya e zika vírus, zika mais em questão à microcefalia de gestantes, né? Então, em relação à gestante, toda mulher que pretende engravidar nessa fase mais crítica do ano, que é a fase do verão, o que a gente orienta a mulher? Que ela use repelente, que ela se proteja, use roupa longa, que é difícil por causa do calor, enfim, mas que ela use repelente durante o dia, que é o período em que o Aedes aegypti geralmente costuma picar, que é no meio da manhã até o final da tarde. Então, ela deve usar repelente justamente para se prevenir, tá? Outro grupo de risco em relação a essas 3 doenças são pessoas com deficiência, né, que podem adquirir dengue, evoluir para uma dengue hemorrágica, hipertensos, diabéticos, portadores de necessidades especiais, também devem ter cuidado em relação a essas picadas do Aedes aegypti, né? Que, vamos supor, uma pessoa de mais de 60 anos já tem uma dificuldade, uma artrite reumatoide, enfim, se for picada pelo Aedes aegypti, em relação à febre chikungunya associada à doença que já tem, né, a comorbidade associada, pode dificultar e ocasionar sérios problemas de saúde à pessoa. O repelente normal usado para outros insetos previne também contra o Aedes aegypti? Em se tratando de Aedes aegypti, todo repelente que a gente for usar é bem-vindo,
e é aconselhável. Né? Então, claro que para a gestante vai ter uma conversa com o ginecologista, vai orientar, é alérgica a esse, aquele, vai orientar qual o melhor. Mas a população em geral, todo repelente que puder ser usado para se prevenir do Aedes aegypti é sempre bem-vindo. Ivânia, o nosso programa vai chegando ao fim. Quero que, para finalizar, tu deixe mais uma vez o alerta para a população, onde ela pode denunciar possíveis focos da doença e também aí lembrar sempre da prevenção, né? Não deixar a água parada. Isso. Para finalizar, então, solicitar que a população de Passo Fundo continue mantendo os cuidados em relação à água parada, em hipótese alguma manter, por menor que seja a quantidade de água parada, tá? Eliminar todo e possível criadouro. Quando tiver denúncia de possíveis focos do Aedes aegypti, pode ligar para a Vigilância Ambiental em Saúde no 3046 0073 ou 3312 2972, que também é um outro telefone nosso, e passar a denúncia. Na medida do possível, a vigilância vai ao local, vai averiguar a procedência da denúncia. Se necessário, a gente notifica, autua justamente para resolver o problema. Ivânia, obrigada pelas informações, pela tua participação. Essa edição do Câmara Saúde que falou sobre a dengue com Ivânia Silvestrin, chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, termina aqui. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.